de longa data, o Dr. Guidoni, o meu amigo Marcelo, que me convida para esse simpósio desde a primeira edição. Estou aqui desde a primeira edição. Fico envaidecido pelo convite e de estar aqui, mais uma vez, falando com os senhores sobre um tema que eu acho que é um tema momentoso, instigante, desafiador. É um tema bacana e é uma sequência do que acabou de ser dito aqui pelo professor Chueri. Embora a minha preocupação ela diz respeito às partes relacionadas, a minha preocupação ela será mais na legislação interna do que a questão dos preços de transferência, que são relacionados às operações internacionais. Então, isso aí parece que já está resolvido, mas eu vou falar do mesmo tema por um outro enfoque, ou seja, será a mesma temática por um outro caminho. Então, quando a gente fala de partes relacionadas, normalmente eu costumo delimitar essa figura colocando foco na sociedade ou na pessoa jurídica. Então, a parte relacionada é sempre alguém que tem algum tipo de relação com a sociedade. E quem são essas partes relacionadas que interessam para a legislação tributária, principalmente para a legislação societária? São os acionistas, os administradores. Os acionistas e os administradores são partes relacionadas, às vezes, os empregados, que têm participação nos lucros, e também os parentes dessas pessoas, dos acionistas, dos administradores, e também sociedades em relação de coligação e controle. Então, as partes relacionadas são... Você pega a sociedade e são pessoas que fazem negócios com a sociedade e que a legislação devota ela devota uma importante... O negócio não está saindo aqui, precisou... ela devota uma importante consideração a respeito dos efeitos tributários dessas operações. Então, pessoal, a sociedade, o nosso modelo que nós vamos levar em consideração na nossa apresentação, é a sociedade empresária. Então, a sociedade empresária que explora a empresa, e a empresa é aquele local onde estão aportada a riqueza, e dessa riqueza todo mundo quer participar, esses interessados querem participar, querem obter o melhor que puder dessas relações entre partes relacionadas. Então, eu digo que em torno da sociedade existe uma constelação de interesses. Esta constelação de interesses, que são os interesses da própria sociedade, o interesse dos acionistas, dos administradores e outros interesses também que recebem a tutela do ordenamento jurídico. Então, essa constelação de interesses, ela permite, né? Ela permite aquilo que nós chamamos de comportamentos abusivos e oportunistas. Então, o administrador que faz negócio com a sociedade, sendo ele uma parte relacionada a ela, ele tende, pelo menos isso é o que se entende como regra geral, ele tende a tomar decisões de caráter oportunista em seu favor. O acionista, a mesmíssima coisa. Ele tende a ter comportamento abusivo, né, que é um comportamento mais grave, e o comportamento oportunista, porque ele quer tirar o mais que ele puder daquela riqueza que está aportada ali na empresa. Então, por isso, essas operações entre partes relacionadas, eu digo que elas são suspeitas prima facie. Ou seja, você viu uma operação entre partes relacionadas, recai sobre elas uma suspeita em razão exatamente dessa situação
dessa possibilidade de comportamentos oportunistas e abusivos das pessoas que transacionam com elas. E existe uma outra questão, que essas operações entre partes relacionadas, elas são feitas de uma forma que a sociedade, como ela é dominada por esses interessados, a vontade dela é uma vontade viciada. Então, ela não tem a vontade. É aquilo que os americanos chamam de self-dealing. É um negócio consigo mesmo, em que você está fazendo uma operação, mas essa operação ela não está agindo, ou, em geral, não age, né? Ela, em geral, não age como se comportaria numa relação com partes independentes. Então, essa suspeição prima facie vem daí, vem dos comportamentos abusivos e vem também dessa situação de que a sociedade ela tem a sua vontade viciada por essas pessoas que com ela transacionam, sejam administradores, sócios ou empresas controladoras. E esses comportamentos abusivos e oportunistas, você tem vários exemplos do que ocorre ao redor do mundo. Eu tenho 2 casos do direito internacional e um caso brasileiro. Por exemplo, existe um caso nos anos 2000, no começo dos anos 2000, nos Estados Unidos, o caso da Disney, a empresa Disney, que um sujeito foi contratado para ser presidente, não tinha experiência no mercado, e a coisa não andou bem, e ele saiu, depois de 1 ano de trabalho, com uma indenização de 140 milhões de dólares. Então, esse aqui é um caso icônico de um comportamento abusivo dos diretores que se autorremuneram às custas da viúva, como eles chamam, né? Na Alemanha, também, por essa mesma época, houve o caso Mannesmann-Vodafone. A Vodafone comprou a participação societária na Mannesmann. E os administradores também, por entenderem que eles agiram bem, no processo era uma compra hostil, uma tomada hostil, como eles chamam, né? O sujeito te manda uma proposta, fala, eu quero comprar você e pago tanto. E os administradores falaram, não, nós fizemos um trabalho aqui para aumentar esse preço, e, na verdade, aumentaram. Mas eles também se autodeterminaram um pagamento de, eu tenho um número aqui, de 80 milhões de marcos alemães, na época, como uma espécie de indenização, já que eles iam perder os empregos, né? Eles iam perder os empregos que estavam saindo. Então, eles também se auto remuneraram. Então, você veja que esses comportamentos são assim. E no Brasil, pessoal? No Brasil, vocês já viram aquela personagem que ela fala, e no Brasil ela chora, né? No Brasil, nós temos o caso Petrobras, né? O caso Petrobras, ele está aí nos jornais. O acionista controlador, de repente, tomou a sociedade para si, né? Dividiu a sociedade entre os seus sócios, né? E nós estamos vendo aí hoje as coisas que já vieram à tona e as que ainda virão à tona, né? Então, esse é o comportamento também abusivo que o direito societário tenta, de uma certa maneira, cercar. E como é que é esse cerco? Quais são as estratégias normativas que se usa nessas operações? Daqui a pouco eu chego no direito tributário, tá, pessoal? Quais são essas estratégias normativas? As estratégias normativas são, em primeiro lugar, a proibição. Então, existem situações na legislação, pegamos a legislação brasileira, em que não é permitido que você faça negócio com a empresa relacionada.
Tem uma lei, a lei bancária de 1964, ela, por exemplo, não permite que você faça empréstimo, que um banco faça empréstimo, ou uma instituição financeira faça empréstimo aos seus diretores. É um exemplo que eu me lembro de uma proibição. O mais comum, o que é? Qual é o mais comum? O mais comum é permitir, é a permissão dessas operações, mas com estabelecimento de condições e de parâmetros. Parâmetros que são abertos, em alguns casos, por exemplo, quando se fala em preço de mercado, que é a questão que nós já vimos hoje aqui da dificuldade, às vezes, da comparação. E, às vezes, ele dá um valor determinado. Eu me lembro o caso, por exemplo, da venda de controle de companhia aberta. O que acontece na venda de controle de companhia aberta? O adquirente do controle de companhia aberta, ele negocia com o titular desse controle, mas ele é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição para os minoritários e pagar 80%, no mínimo 80% do que ele pagou para o controlador que está vendendo. Então, aqui a legislação ela fixa o 80%, pelo menos o 80%. E, em outras situações, ela deixa ao sabor da avaliação das partes, remetendo para o mercado, que nem sempre é simples. Em outras situações, uma outra estratégia normativa é a ampla divulgação. Por exemplo, as normas sobre contabilidade, o CPC 05 trata da divulgação das operações entre partes relacionadas. E o objetivo exatamente é da ampla divulgação. Por quê? Porque elas são suspeitas prima facie. Então, é para que aquele que vai negociar título, vai fornecer capital, vai fornecer serviços para a sociedade, ele tenha condições de avaliar o grau de transparência da sociedade e como que essas operações entre partes relacionadas interferem nos seus resultados. Então, você tem proibição, permissão com parâmetro, permissão com valor determinado, a ampla divulgação é uma outra estratégia normativa. E essas estratégias normativas, elas estão basicamente onde? No direito societário. Você vai lá no direito societário e você vai procurar essas normas, e existem outras. Existe, por exemplo, norma que determina a avaliação compulsória independente, que é uma outra estratégia normativa. Por exemplo, se você vai fazer um aumento de capital com entrega de bens, você tem que fazer a avaliação. Se você vai fazer uma incorporação de sociedade, você tem que fazer uma avaliação independente para determinar o quê? A relação de trocas. O sujeito que vai sair, ele vai sair do capital de uma sociedade, vai entrar, vai receber ações ou cotas do capital de outra. E essa relação de troca, ela precisa ser justa, né? Justa, sem que os acionistas minoritários, especialmente, sejam prejudicados. Por quê? Porque ela considera que existe a possibilidade dos comportamentos abusivos e oportunistas, em detrimento sempre da parte mais fraca, né? como foi projetado aqui pelo nosso amigo Chueri. Então, dentro dessas estratégias normativas, existe uma norma, uma espécie de norma que tem caráter geral. Ela tem um caráter geral, é muito importante, porque quando você estuda essa constelação de interesses que estão em torno da empresa e da sociedade, os antigos escolheram um critério para dizer o seguinte: olha, o interesse que tem que prevalecer não pode ser o seu administrador, não pode ser seu acionista controlador e não pode ser seu acionista minoritário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos projetar na sociedade ou na empresa o interesse. Então,
nós que estamos juntos aqui temos interesses comuns e interesses conflitantes nessa constelação, nós vamos ter que atender a um mandamento que vai permitir que o interesse de todo mundo seja preservado. Então, nós vamos colocar o interesse na sociedade. Então, uma estratégia normativa é colocar uma norma dizendo o seguinte: olha, todos que têm interesse na sociedade e que participam da vida da sociedade têm que agir no interesse da sociedade. Isso é uma coisa que os antigos verificaram. Eles criaram isso. Evidentemente que vocês que já estão, se eu fui relativamente claro nessa minha apresentação, vocês já viram aqui que, na verdade, nós estamos transplantando, ou pelo menos tomando de empréstimo, para as relações privadas da empresa, ou da grande empresa, especialmente, né? Nas pequenas empresas, o quadro é um pouco diferente, é bem diferente, aliás. Mas, se eu fui claro, razoavelmente claro nas minhas ideias, vocês já perceberam o seguinte: o interesse da sociedade corresponde, mutatis mutandis, ao interesse público nas relações estatais, nas relações do direito público. Então, nós tiramos o interesse das pessoas e botamos o interesse na instituição. E uma das formas de medir, de verificar o cumprimento desse interesse é aquilo que nós chamamos de princípio da lucratividade. Isso está lá no artigo 2º da Lei 6.404. As sociedades empresárias existem para dar lucro. Elas existem para dar lucro. Então, esse princípio da lucratividade, ele deve ser perseguido por todas as partes que estão relacionadas com a sociedade. Então, eles têm que perseguir, defender e respeitar esse princípio, o princípio da lucratividade. Isso impõe para a sociedade e para os que negociam com a sociedade em relação de dependência ou em relação de controle, isso impõe para elas o direito de tratar, o dever, melhor dizendo, o dever de tratar essa sociedade como se fosse um terceiro. Por quê? Porque eles têm que zelar para que esse interesse seja respeitado. Então, pessoal, nós podemos fazer aqui uma espécie de uma fábula, de entender o seguinte: olha, nessa constelação de interesses, existe o interesse do fisco na riqueza. Ele extrai riqueza dessa riqueza. Ele se apropria uma parte, se empodera de um pedaço dessa riqueza. Então, nós podemos considerar que o fisco ele é como se fosse um acionista minoritário. Agora, é um acionista minoritário que ele é problemático, porque ele não bota capital, ele tira lucro, ele participa da receita, ele tira lucro, ele julga a sua administração, porque ele fiscaliza a sua administração, e se ele achar que você não agiu bem, ele pode te mandar para a cadeia, inclusive, numa situação em situações mais graves. Então, essa figura do fisco como acionista minoritário obriga também, né, que as partes relacionadas observem o interesse da sociedade, que esse interesse da sociedade tem uma parte dele que pertence a alguém que é o fisco. O problema é que o interesse do fisco não é um interesse que você possa determinar com um grau de segurança, um grau de razoabilidade. Ele é determinado por uma constelação, um grupo de leis, e essas leis podem ser interpretadas de lá, de cá, de modo que os administradores eles ficam numa situação de conflitos de interesse, né? Que ele tem que atender o princípio da lucratividade, buscar a maior lucratividade, mas ele tem que atender também o interesse desse acionista minoritário de caráter especial, que é o fisco,
de uma maneira muito com maior denodo. Então, a legislação tributária ela se aproveita dessa, ela entendendo essas questões que estão em torno da sociedade e da empresa que ela explora, e da existência dessas relações que não são pautadas pela ideia de fair, de equidade, né? A legislação vem, então, e coloca, e se utiliza disso, e cria suas próprias estratégias normativas para evitar que dessa situação, na situação de fato, haja prejuízo para o fisco. E daí, então, surgem a legislação sobre distribuição disfarçada de lucros, preços de transferências. Existe a legislação, por exemplo, que trata da dedução das despesas em caráter geral, despesas necessárias, despesas... Então, todas essas questões, elas ganham um color especial quando se trata de operação com parte relacionada. Então, por isso que, nessas operações com parte relacionada, eu tenho entendido que elas devem ser pautadas com a ideia de negócio comutativo. O que é um negócio comutativo? Agora, qual que é? Qual aqui? Lascou. Alguém me ajuda aqui? Ah, tá. Está aqui. Isso aqui eu botei um conceito de acionista controlador aqui, apenas para vocês verem que o acionista controlador é uma figura importante nesse tema, né, que domina a empresa. Ele manda prender e manda soltar, né? Então, aqui uma definição do Lamy Filho e Bulhões Pedreira, que são os papas dessa matéria. Diz que, muitas vezes, ele é induzido pelas facilidades que se abrem a confundir o interesse próprio com o interesse que domina. Então, é aquele negócio de defender o interesse da sociedade vis-à-vis o seu interesse. Então, eles têm essa facilidade, né? Essa figura do acionista controlador, segundo o Bulhões Pedreira, ela é mais uma jabuticaba brasileira. Ela não é uma figura que exista, embora exista a figura do acionista controlador em outros ordenamentos jurídicos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a responsabilidade maior é sempre dos administradores. Os administradores é que governam a sociedade, os acionistas controladores, evidentemente, têm o seu papel, mas aqui no Brasil, a lei brasileira ela atribui responsabilidades aos administradores, mas também a esse acionista controlador. Então, em razão da aplicação desse princípio da lucratividade, eu coloco aqui que essas operações entre partes relacionadas devem ser pautadas pela ideia de negócio equitativo. E aqui eu estou fazendo a reprodução de uma passagem do meu livro Planejamento Tributário, segunda edição, de 2016, que diz que as operações, seja operação de receita ou de despesa, elas têm que ser pautadas por esse critério de equidade. Então, se eu estou suportando alguma despesa aqui, de interesse de uma parte relacionada, eu tenho que me preocupar com duas coisas, com a efetividade dessa prestação. Então, eu não posso inventar uma despesa, e eu tenho que me preocupar também com o valor dessa despesa, com um parâmetro de mercado. E na questão da receita, a outra face da moeda. Se eu tenho que atender o interesse de cada empresa individualmente, então eu não posso abrir mão de receitas. Então, eu tenho que adotar esse critério, ou seja, adotar o critério de mercado, ou valor de mercado, é uma forma de defesa do interesse da sociedade, né? Aqui, isso.
Eu também tenho colocado, já há algum tempo tenho escrito sobre isso, que essas operações, especialmente quando elas se referem a qualquer medida de planejamento tributário, para que você possa atender o interesse da sociedade, você tem que adotar o negócio equitativo e também passar por esses 3 filtros aqui, os filtros de legalidade e de sinceridade, que eu chamo, que devem ser verificados em cada caso, para que você possa ter uma validade prima facie dessas operações. Aqui também eu estou fazendo uma reprodução do livrão. Eu não falei do livrão até agora, mas preciso falar, porque todo ano eu falo, né? Ontem eu trouxe 4 exemplares e já foram, né? Então, tem aqui o filtro da legalidade formal e material, o filtro da legalidade teleológica e o filtro da sinceridade dos negócios. Então, especialmente nessas operações entre partes relacionadas, eu entendo que você deveria olhar para isso. Eu trago aqui uma notícia de uma sentença da Justiça Federal, do Juiz Federal de Americana, recentíssima, do mês 10, final do mês 10, em que ele analisa o caso de um planejamento tributário que foi feito numa execução fiscal e ele deu ganho de causa ao contribuinte. E ele deu aplicando exatamente esse teste de equidade do negócio e teste de sinceridade dos filtros de legalidade. Então, ele me brindou com uma citação. Ele cita, evidentemente, outras decisões do CARF e tal, mas ele fez um trabalho lá muito interessante. Era uma operação do sujeito que tinha um imóvel dentro de uma indústria. Ele pegou esse imóvel, constituiu uma empresa e alugou o imóvel para fazer aquela clássica operação de tributa pelo lucro presumido o aluguel do imóvel e deduz o aluguel no lucro real, e você tem o efeito no PIS e na COFINS, o efeito duplo, aquele planejamento clássico, o fisco autuou, e lá ele conseguiu provar esse modelinho aqui e acabou dando e ele fala exatamente das operações entre partes relacionadas, né? Cita o capítulo em que eu falo exatamente das partes relacionadas. E para terminar a minha apresentação, eu faço aqui uma provocação, uma reflexão com relação a esse tema do compartilhamento de despesas. Isso é que acontece especialmente nas grandes empresas que têm essa constelação de sociedades em relação de grupo, em relação de coligação, em relação de controle, em que uma centraliza certas atividades e depois repassa para as outras um pedaço do custo dessas atividades, no chamado compartilhamento de despesas. Eu me lembro que esse é um assunto antigo, é um assunto bastante antigo, e sempre se discutiu e qual foi o busilis principal desse tema que se discutia em termos de tributação sobre a renda. Exatamente o estabelecimento de critérios de compartilhamento. Então, como é que eu vou fazer esse critério de compartilhamento? Eu vou fazer esse critério de compartilhamento através do patrimônio líquido, com base no patrimônio líquido, com base na receita, com base na área do imóvel, tal. E isso acabou já, a jurisprudência acabou aceitando isso. Isso hoje é razoavelmente tranquilo, que você pode fazer o critério que você escolher, desde que esse critério seja razoável, e que você não fique mudando esse critério sem justa causa, de uma hora para outra, de modo a manipular os valores, né? A gerenciar, como diz a contabilidade, a gerenciar os valores. Então, a pergunta que eu faço é, essa adequação técnica desses critérios, isso é suficiente?
essa frase está errada, né? Porque a adequação técnica é suficiente, ou os critérios são suficientes, né? Na verdade, a pergunta que eu quis dizer é se a adequação técnica é suficiente. Quer dizer, se eu passei por esse teste, o teste da adequação técnica, se isso resolve a minha situação. Evidentemente que aqui nós temos duas ordens de consideração. A primeira é que o sujeito que está pagando pela despesa, ele precisa ter uma utilidade, ele precisa ter uma contrapartida. Lembra do negócio equitativo. Ele precisa ter essa parte equitativa. E se eu passo por esse teste, essa questão do compartilhamento de despesa, ele passa a ser não uma faculdade, mas é uma obrigação. Porque se eu estou suportando despesa que não é minha, essa despesa eu não posso deduzir, eu tenho que... Então, esse compartilhamento, na verdade, é uma obrigação legal, um dever jurídico, melhor dizendo, um dever jurídico que as empresas têm que adotar. E a outra questão aqui, pessoal, que é o que eu trago aqui com uma certa, não digo com um ar de novidade, mas que, pelo menos, eu deixei claro na última edição do livrão, e eu acho que isso vai dar problema. O Marcelo sempre fala, Adhemar, para de dar milho para bode, né? A questão seguinte, bom, basta isso, pessoal. Então, eu passei pelos dois testes, né? O critério é razoável, a contrapartida, a utilidade existe a fruição do benefício, então a despesa está justificada. Agora, isso basta? E a novidade que eu coloquei nessa última edição é exatamente, falei, bom, só que aí, meu amigo, você precisa fazer um outro cálculo. Aí, o segundo teste é saber se, a despeito da adequação do critério, esse valor que você está suportando é compatível com o mercado. Por quê, pessoal? Porque você tem, às vezes, em algumas empresas, alguns grupos de empresas, você tem algumas que têm lá um imóvel. Ela tem um imóvel, ela não tem reunião de assembleia, ela não tem processo judicial, não tem processo administrativo, a contabilidade dela são 10 ou 12 lançamentos por mês, e então me parece que não é razoável que ela pague por uma carga de serviços que seja maior que a necessidade dela. Então, eu acho que esse é um critério a ser verificado também nessa coisa. E com isso eu termino a minha apresentação, não sem antes falar sobre a 12ª edição do livrão, né? É a 12ª edição de 2016, já com a 1515, a 12973. São 1000 e tantas páginas, deu trabalho, né? E a 2ª edição do Planejamento Tributário, para minha surpresa, foi editada essa 2ª edição, onde eu falo um pouco da medida provisória do ano passado, que também, como a 66 de 2002, não vingou. Mas tem lá os temas do planejamento tributário que são atuais. O dia que sair a norma geral anti-elisão, que já estão gestando, o livro já está pronto, né? É só adaptar, né? Ela está em gestão, né? Eu vejo pessoas se movimentando para lá e para cá. Então, essas são as minhas considerações. Evidentemente que esse tema é um tema que teria outras considerações a fazer, né? Mas dentro do que me foi proposto, essa é a minha apresentação. Obrigado.